Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da doutrina católica. Pense nisso como uma jornada, um caminho da fé, e a gente vai usar um tipo de mapa para nos guiar. Essa viagem começa com a pergunta mais básica de todas e vai nos levar até o destino final. Então, vamos começar. Bom, tudo começa com aquela pergunta, né? A pergunta que talvez seja a mais antiga e profunda da humanidade. Afinal, por que estamos aqui? Qual é o sentido disso tudo? Essa inquietação, sabe? Esse sentimento é o verdadeiro ponto de partida para qualquer busca espiritual. E a resposta cristã é bem direta. Não estamos aqui por um simples acaso. A ideia central é que fomos criados por um Deus que é puro amor. E o nosso propósito? Compartilhar esse amor e viver em comunhão com Ele. A vida aqui na Terra, com todas as suas escolhas e desafios, como o pecado original, é vista como uma preparação, uma jornada para alcançar a felicidade plena que, segundo a doutrina, só se encontra de verdade no reencontro com Deus. Para a gente entender qualquer viagem, é fundamental saber de onde ela começou, certo? Qual foi o primeiro passo que deu início a essa longa história da relação da humanidade com o divino? A nossa jornada, então, começa num cenário de perfeição, uma criação totalmente harmoniosa. Mas aí, uma escolha, uma decisão fundamental mudou o curso de tudo. Essa escolha é o que a doutrina chama de pecado original. Foi basicamente um ato de desobediência que acabou criando uma separação entre a humanidade e Deus. E o palco desse grande evento foi o Jardim do Éden. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viviam ali em total comunhão com Deus. Só que, ao escolherem desobedecer, essa harmonia, se quebrou. Esse momento é o ponto de fratura, que, de acordo com a doutrina, cria toda a necessidade de um caminho de volta, de uma reconciliação. E as consequências dessa separação não pararam por aí. A história do grande dilúvio com Noé e a arca é um exemplo bem drástico disso. É uma narrativa que fala sobre o resultado das ações humanas, mas, ao mesmo tempo, também fala sobre a promessa de um novo começo, simbolizando a aliança de Deus que, mesmo com tudo, nunca abandona a humanidade. E tem também a Torre de Babel, que mostra outro lado da moeda, o orgulho. A tentativa de chegar ao céu pelo próprio esforço, sem Deus, acaba resultando em mais confusão, mais reparação. Juntas, essas histórias iniciais mostram o problema central que a jornada da fé tenta resolver. Como é que a gente supera essa distância de Deus? Mas, apesar de todos esses desvios e separações, a fé cristã acredita que foi fornecido um mapa, um caminho claro para a salvação, para restabelecer aquela conexão que se perdeu lá no início da jornada. E aqui a gente vê o ponto central desse mapa, o coração de tudo, Jesus Cristo. Segundo a doutrina, ele é o Salvador, a figura que conecta todas as pontas. O Filho de Deus que se torna humano, vive entre nós e, através do seu sacrifício e da ressurreição, oferece o caminho de volta para Deus. É o perdão, a reconciliação. Certo, mas quem serve como guia para ler esse mapa hoje em dia? Para os católicos, essa guia é a Igreja. A crença é que ela foi fundada por Jesus, sobre o apóstolo Pedro, e a sua missão é exatamente essa: continuar a obra de Cristo aqui na Terra. Ela é vista como o corpo místico de Cristo, o que significa que é a presença viva e atuante de Jesus no mundo, guiando as pessoas no caminho da salvação. Toda jornada longa exige sustento, né? Um alimento para dar força. E na vida espiritual não é diferente. A fé oferece um alimento específico para nutrir a alma ao longo desse caminho. E esse alimento espiritual são os sacramentos. A doutrina define os sacramentos como sinais visíveis da graça de Deus, instituídos por Cristo. Isso quer dizer que eles não são só símbolos, mas encontros reais, quase que palpáveis com Cristo, que fortalecem a alma para os desafios da viagem. Os 7 sacramentos estão aí para acompanhar os momentos mais importantes da vida. Os de iniciação, como o batismo, por exemplo, nos colocam dentro da comunidade cristã. Os de cura, como a confissão, nos ajudam a nos reerguer quando a gente erra ou sofre. E os de serviço, como o matrimônio, nos consagram para missões específicas na vida em comunidade. Além de alimento, a gente precisa de uma bússola, uma orientação para não se perder nos desafios morais do dia a dia. Como saber qual direção seguir, afinal? A resposta, segundo a doutrina, está na virtude. As virtudes são como bons hábitos, um treinamento do nosso caráter. Elas nos ajudam a escolher o bem de um jeito mais consistente, alinhando nossas ações com a vontade de Deus. Isso torna a vida moral mais fluida, mais natural. E essa busca pela virtude não é uma busca cega, não. Essa citação de São Tomás de Aquino é chave para entender isso.
Fé e razão andam de mãos dadas. A busca pelo conhecimento, pela verdade, também é uma forma de se aproximar de Deus. A nossa inteligência é um presente para ser usado na jornada da fé. E essa bússola moral não serve só para o indivíduo. A doutrina social da Igreja mostra que a fé tem uma dimensão comunitária e muito forte. Ela nos chama para trabalhar pelo bem comum, para praticar solidariedade, para cuidar do nosso planeta, a tal da ecologia integral, e também para lutar por justiça social, combatendo a pobreza e a desigualdade. E chegamos a um ponto crucial sobre essa jornada. Ela não foi feita para ser percorrida de forma solitária. Temos companheiros, guias e uma comunidade imensa ao nosso lado. É aqui que entra o conceito da comunhão dos santos, que é fundamental. A ideia é que todos os fiéis, os que estão aqui na Terra, os que passam por uma purificação final no purgatório e os que já estão no céu, todos eles continuam unidos. Então, os santos não são figuras distantes, mas companheiros de jornada. São modelos, inspirações e até intercessores que nos acompanham no caminho. E o destino final de toda essa viagem? Santo Agostinho resumiu tudo de uma forma linda e muito profunda nessa frase. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. O fim do caminho é a união definitiva com Deus, a fonte de todo amor e de toda felicidade. Ao final dessa nossa análise, fica uma pergunta no ar, para a gente refletir um pouco. Olhando para todo este mapa da fé, com seus pontos de partida, seus desafios, seus destinos, qual seria o próximo passo a ser dado na jornada espiritual de cada um?